Livro de Daniel, capítulo 6. Você achando aí Salmos, depois achando lá os profetas Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel, vem Daniel. Aleluia. Glória a Jesus. Capítulo 6, em diante diz: E apareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estiveram sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes desse conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo, perdão aqui, irmãos, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram o conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme esse mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos médios e dos persas, que não pode ser revogada. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos médios e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra, e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel, e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões?
Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente diferente, de diferentes línguas, que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Pai Santo, te agradecemos, te louvamos, Pai. Fizemos questão de ler todo o capítulo 6 para que ficasse bem entendido ao coração do teu povo nesta noite, e que todos possam sair daqui edificados e abençoados com a tua palavra, em nome de Jesus. Quem está sentado, irmãos? Baseado nesse texto, eu quero falar sobre esse tema: quando tentam calar um profeta, quando tentam calar um homem de Deus, quando tentam calar um profeta. Irmãos, a leitura já é bem explícita, a leitura já conta todos os detalhes do que aconteceu, mas há algumas lições preciosas a tirar aqui. Com a expansão do Império Persa e a conquista da Babilônia, o rei Dário percebeu a necessidade de nomear governadores para administrar as 120 províncias. E foi estabelecido esses governadores e 3 supervisores, chamados presidentes, dentre eles Daniel. O rei demonstrava gostar e admirava o proceder de Daniel. Isso era fruto do seu comportamento exemplar, de sua vida íntegra e a sua dedicação ao trabalho. Mesmo sendo escravo, mesmo exilado na Babilônia, Daniel não era uma pessoa amarga, não era uma pessoa mal-humorada. Pelo contrário, era uma pessoa cheia da graça de Deus. Esse capítulo 6 de Daniel completa o bloco histórico que apresenta esse homem de Deus como participante das atividades cotidianas da vida de exilado, mas não conivente com os pecados, pelo contrário, determinado a não ser influenciado, mas sempre ser um influenciador. A essa altura desse episódio, Daniel já servira no império por mais de 70 anos. Esse Daniel, na cova dos leões, não era um jovem, aqui ele já estava aproximadamente com 80 anos, mas era um homem experimentado, que já dera ampla evidência de uma vida reta e um caráter ilibado. Ele e seus amigos faziam parte da cúpula do governo em um contexto muito inóspito, mas eles perseveravam sua fé em Deus e se mantiveram íntegros em todos os detalhes da sua conduta lá na terra, longe de sua pátria. Meus irmãos, a vida do profeta Daniel foi vasculhada pelos seus colegas de trabalho, colegas entre aspas, inimigos. A vida do profeta foi vasculhada nos detalhes. Nesse capítulo que nós lemos todo ele, estamos presenciando que a vida de integridade do profeta Daniel não rendeu amigos,
mas produziu inimigos por todos os lados. A retidão de Daniel provavelmente gerava desconforto a quem queria a rédea solta no exercício administrativo do reino. O favor do rei para com o profeta Daniel suscitou ira e inveja dos seus colegas de trabalho, que viram Daniel como inimigo e atrapalhando as negociatas que eles desejavam fazer. E eles então começaram a se incomodar com esse estrangeiro chamado Daniel. E eles começaram a vasculhar a vida desse homem, vasculhar a vida inteira de Daniel, para ver se achavam algo que pudesse incriminá-lo, que pudesse condená-lo, que pudesse ter como eles fazer algo para puxar o tapete de Daniel. Mas eles não conseguiram encontrar nada que pudesse manchar o seu testemunho. Mesmo em terras longínquas, mesmo longe da sua pátria, ele tinha uma vida ilibada, uma vida de cristão, ou de verdadeiro homem temente a Deus. Era um homem fiel. Daniel servia em todo o tempo a Deus com fidelidade, e ele servia com um espírito excelente. Ele tinha um espírito excelente. Não importa onde você esteja, não importa se onde você está é inóspito, é difícil, é complicado, mas você tem o Espírito de Deus na tua vida. Mantenha esse espírito excelente. Você tem Jesus na vida. Aonde você esteja, tem um espírito excelente, e Deus vai batalhar, e Deus vai ajudar, e Deus vai fortalecer, e Deus vai intervir, mesmo nas situações mais difíceis e complicadas. Daniel era um exemplo de caráter íntegro e de fidelidade ao seu Deus. Esses colegas, inimigos de trabalho de Daniel, então viram que não tinha como achar um defeito na vida desse homem. Então eles arquitetaram um plano para jogar Daniel na cova dos leões. E eles se juntaram entre os governantes, entre os príncipes, os pares e subordinados de Daniel, resolveram fazer um complô contra esse exilado de Judá. E agora, ao perceberem que não conseguiriam incriminá-lo pelas vias normais da corrupção, eles combinaram de envolver o Deus de Daniel. Porque se nós colocar o Deus de Daniel no meio, ele não vai pecar, ele não vai negar o seu Deus. Então nós vamos achar uma causa para incriminá-lo e jogá-lo na cova dos leões. Eles queriam de toda maneira calar a voz do profeta, calar a voz do homem de Deus. O complô é armado para que uma lei seja criada que desperte conflito entre a fé exercida por Daniel e suas obrigações na corte do rei. Influenciar o rei para assinar um decreto que ninguém durante 30 dias poderia orar ou fazer alguma petição a nenhum Deus, a não ser ao rei. Eles foram e influenciaram o egoísmo do rei. E agora o rei cheio de egoísmo, eles falaram: rei, vamos fazer um decreto que durante 30 dias ninguém faça oração ao seu Deus, a Deus nenhum, a não ser a ti, rei, porque tu és muito importante, tu és muito grande. E eles foram inflando o ego do rei Dário, e ele ficou influenciado. Isso vai ser muito bom, todos têm que prestar continência a mim, orações a mim. Eles conseguem que o rei estabeleça então uma lei, um decreto, e o rei agora sacramenta com a sua assinatura para não ser mudada em hipótese alguma, porque era a lei dos medos e persas, que essa lei não podia voltar atrás. E quando o profeta soube qual era o decreto, que não se podia durante 30 dias orar a nenhum Deus, a não ser pedindo
ao rei, Daniel foi para sua casa e fez o que estava acostumado a fazer. 3 vezes ao dia, ele dobrava o seu joelho, com as janelas viradas para Jerusalém, e todos os dias, o dia todo, 3 vezes, ele orava. E não era agora que ele iria deixar de buscar a Deus. 3 vezes ao dia ele buscava a Deus. E não era porque havia agora um decreto que ele iria deixar de orar. Daniel escolheu não abrir mão de buscar a Deus em oração, como ele fazia costumeiramente. Daniel foi um exemplo de caráter. Daniel foi um exemplo de uma vida que não segue as regras do mundo e dos homens sem Deus. Ele decidiu que jamais iria deixar passar um dia sem buscar a Deus em oração, como ele fazia todos os dias. Não era um decreto, queria calar as suas orações diante de Deus. Embora essa decisão colocasse em risco a sua vida, ele a tomou porque ele estava comprometido em ter um relacionamento profundo com Deus. Para Daniel, a oração era alimento para a sua alma, como o alimento natural é para o nosso corpo físico. É claro que Daniel poderia adotar uma oração em secreto, mas se assim ele fizesse, ele até poderia fazer, ele estaria livre, se ele assim fizesse, de ser pego pelos seus companheiros de supervisão pública. No entanto, se ele adotasse essa postura de oração secreta, ele seria ele portar-se de maneira covarde, e ele mancharia o seu testemunho, pois ele tinha o costume de orar 3 vezes ao dia com a janela aberta em direção a Jerusalém. E agora, se ele apenas fosse orar em secreto, ele estaria dando um testemunho de medo, de covardia, e seria um testemunho muito mau. Mas ele era um homem íntegro, era um homem que confiava em Deus. E quando Daniel resolve continuar orando, voltado para Jerusalém, ele está testemunhando acerca da sua devoção a Deus. Ele estava testemunhando que ele confiava em Deus. Ele estava testemunhando que ele jamais iria deixar de orar. Se Deus livrasse da cova dos leões, amém. Se Deus não livrasse, ele continuaria orando, e ele estaria mais perto ainda de Deus. Daniel orava para continuar testemunhando de sua vida, da sua intimidade e confiança em Deus. Daniel, ali ele orava, intercedendo pelo povo, porque ele estava crendo que o cativeiro estava chegando ao seu final, e realmente estava chegando ao final. Daniel orava por si próprio, para fortalecer a sua fé, para que ele nunca viesse ceder às inúmeras tentações que ele enfrentava a cada dia no reino. Daniel, ele conhecia a palavra de Deus, e ele conhecia a oração de Salomão, quando na inauguração do templo, Salomão fez uma oração, e ele disse: Deus, todo estrangeiro, ou todo aqueles que estiver no estrangeiro, que estiver longe da pátria, mas orar em direção a Jerusalém, em direção a esse templo, atende a oração, ouve a oração. Por isso, o judeu, onde ele estava, ele orava em direção a Jerusalém, crendo que Deus estaria atendendo as orações. A oração, irmãos, a Deus sempre vai expressar a dependência de Deus, de uma pessoa que ele depende de Deus na luta contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. A oração é o instrumento necessário em nossa luta contra o pecado. Você precisa orar. Quem não ora, ele está fadado ao fracasso. Quem não ora não tem ânimo, não tem força para vencer as batalhas do mundo, para vencer as tentações infernais que vêm sobre a vida do crente.
Cada não ao pecado fortalece ainda mais a busca à santidade. A nossa confiança vem quando nós oramos e quando nós dependemos da intervenção de Deus. Precisamos orar constantemente para que não entremos em tentação. E se você não orar, você vai ter uma vida espiritual em decadência. Cada vez que você está orando, meu irmão, você está rendendo-se a Deus, e você está sendo moldado, você está diminuindo a resistência natural, carnal do homem, e você está rendendo-se à soberana vontade de Deus. Você precisa pedir ao Espírito Santo que venha gerar dentro da sua alma, dentro do seu coração, o gosto, a sede pela oração. Meu querido irmão, quando você dobrar o teu joelho, diga: Espírito Santo, brote na minha alma, dê uma sede na minha alma, e me dê esse desejo intenso no meu coração de orar. E o Espírito Santo vai produzir desejo de orar. Os céus estão à procura de homens e mulheres que saibam prevalecer em oração. Os céus procuram por pessoas determinadas que perseverem na batalha em oração. Precisa-se urgentemente de vidas no altar da oração, que intercedam, que oram, que suplicam pela igreja, pela obra missionária, pelas famílias, pelas cidades, pelo país, pelo governo, pelo mundo. Você precisa ser um intercessor. O profeta Daniel foi um homem comprometido em orar, interceder pelo seu povo, mas a sua vez passou. Ele já passou, agora é a minha vez, agora é a tua vez. Daniel cumpriu fielmente o seu papel de orar, e ele orou, ele não deixou passar a oportunidade, mesmo com um decreto que ninguém devia orar, ele não deixou de orar. Meu querido irmão, sem decreto, com decreto, você precisa viver uma vida de oração. A vez de Daniel passou, e ele aproveitou cada momento, cada oportunidade para orar, para falar com Deus, e Deus o prosperou. Mas agora é o meu tempo, é o teu tempo, e você não pode deixar de orar. Se você deixar de orar, muitas coisas terríveis poderão acontecer na tua vida e em volta à tua vida. Meus irmãos, os colegas, os inimigos de Daniel combinaram: vamos calar esse profeta. É a hora de nós calar esse profeta. E eles tentaram calar um homem íntegro. Uma vida comprometida com Deus não se atemoriza diante das ameaças. Então aqueles homens foram juntos eles foram, e eles acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. E os inimigos de Daniel, quem sabe eles falaram: nós não falamos, na vida dele não tem defeito, mas nós fizemos uma armadilha, nós sabíamos que ele continuaria orando. Oh irmãos, venha o que vier, que o mundo possa ter a ciência que você vai continuar orando. Venha o que vier, continue orando, que Deus vai agir, que Deus vai realmente trazer a sua intervenção para a sua vida. Os inimigos de Daniel viram ele orando, correram para o rei e disseram: ó rei, no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem no espaço de 30 dias, a não ser a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, é conforme a lei dos medos e persas, não pode ser revogada. Então eles responderam com, quem sabe, com sarcasmo, com aquele triunfalismo: nós pegamos
Eles disseram: olha, Daniel, que é o dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do teu edito. 3 vezes ao dia ele está orando. Ouvindo o rei esse negócio, ficou penalizado. Dentro do seu coração propôs livrar Daniel. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: rei, você sabe que é uma lei dos Medos e Persas, que não pode ser voltada atrás, não pode ser mudada. Aqueles homens malignos estavam comemorando a vitória por ver suas sutilezas darem certo de acordo como eles tinham combinado. Eles fizeram esse complô porque tinham certeza da integridade de Daniel com o seu Deus. Eles ficaram eufóricos e correram para o rei, delatando com escárnio o que eles viram. Nós vimos o teu queridinho, o teu protegido, Daniel, aquele que tu estava pensando em colocar como chefe, como presidente de todos, mandando tudo aqui. Nós vimos ele orar, desobedecer o edito, não faz caso de ti, não faz caso daquilo que tu assinaste. Ficou claro o desprezo deles por Daniel, quando eles nem mencionaram o nome, que Daniel era o presidente, era um dos presidentes, tinha 3 presidentes que mandavam, e o rei queria colocar Daniel como maioral. Eles nem falaram o presidente Daniel, o príncipe Daniel, não, aquele transportado, aquele exilado, aquele um que você está protegendo, ele não faz caso de ti. Aqueles invejosos, eles não reconheceram Daniel como um dos 3 presidentes do reino. Estava a comemorar: conseguimos calar esse homem, ele tem que ser jogado na cova dos leões famintos, esse não vai mais nos atrapalhar. Para eles, o profeta Daniel, na cova dos leões, era a vitória de conseguir calar esse homem. Pensavam, e eles estavam comemorando: estamos calando uma voz de oração. Eles estavam eufóricos: nós estamos conseguindo calar um profeta, uma voz que orava. Essa voz nós calamos. Nós estamos calando esse homem que trazia influência na Babilônia, e ele estava influenciando a nossa sociedade. Nós estamos calando esse homem. Eles estavam a comemorar: nós estamos calando a integridade de um homem que passou por 3 reinos e ele permaneceu fiel ao seu Deus, mas agora nós estamos acabando com ele. Nós estamos calando o seu testemunho, estamos calando esse homem que mantém um caráter ilibado. Ninguém acha nada de errado para lhe acusar, mas agora nós estamos calando ele. Ele vai ter com os leões. Eles estavam comemorando: estamos calando esse homem que serve só um Deus. A nossa sociedade serve a muitos deuses, nós temos muito Deus. Agora chega alguém estrangeiro aqui dizendo que só existe um Deus verdadeiro. Nós estamos calando esse homem. Estamos acabando com esse homem. Estamos calando esse homem que não cede em nada para servir aos nossos deuses. Ele só fala de um Deus criador dos céus e da terra. Nós estamos calando esse homem. Estamos calando essa voz que sempre vem falando verdades eternas, e nós não queremos ouvir mais esse profeta. E agora achamos o meio para calar essa voz. Estamos calando um homem de um testemunho íntegro. Nós procuramos, vasculhamos a sua vida, não achamos, mas nós queremos ficar longe desse homem. Estamos calando uma luz que estava iluminando os lugares escuros, impedindo nós de fazer as nossas corrupções, as nossas negociatas. Nós estamos acabando, calando esse homem. Alguém pode calar um profeta de Deus? Alguém pode calar um homem de Deus?
Eles pensavam que leões, eles pensavam que aquele complô ardiloso poderia calar o homem de Deus, mas quem tem Deus ao seu lado, quem tem temor a Deus, essa voz não pode ser calada. E agora passa uma noite, o rei até tentou até o pôr do sol de todos os meios livrar, mas eles chegaram e falaram: rei, é a lei dos medos e persas, não pode se voltar atrás. E o rei, vendo que não poderia, porque ele tinha assinado, então ele mandou jogar Daniel na cova dos leões. E agora, uma noite diferente, para 3 categorias de pessoas. Para os inimigos de Daniel, eu calculo, eu conjecturo que para eles, depois de jogarem Daniel na cova dos leões, sem dúvida, eles passaram uma noite de festa, uma noite eufórica, uma noite de orgia. Estamos livres desse exilado de Judá, que nos atrapalhava em tudo. Nós queríamos fazer as nossas negociatas, ali estava Daniel não deixando. Para eles, sem dúvida, foi uma noite de muita festa, uma noite de comemoração, uma noite de alegria. Calamos a voz do profeta Daniel. Foi uma noite de muitos comentários de como conseguir enganar o rei Dário para assinar o decreto. Sem dúvida, era um comentário de como eles conseguiram inflamar o ego do rei, para que todos viessem a fazer petições, orações, somente em nome do rei. Naquela noite, por certo, o comentário entre eles era: viram o rei querendo fazer algo para defender o seu queridinho lá da cova dos leões, mas nós falamos: rei, tu assinaste, é lei dos medos e persas. Tivemos que ser positivo com o rei, fazendo ele ter ciência que era a lei dos medos e persas, que jamais poderia ser revogado, voltado atrás, tem que ser cumprida na íntegra. E o rei teve que cumprir. E eles, quem sabe, passaram a noite comemorando a noite de festa. Para o rei Dário, que noite! Que noite perturbada! Uma noite que parecia não ter mais fim. Não teve ânimo para comer nada. A Bíblia diz que ele não quis comer nada, e como era de costume vir música, vir dança, ele suspendeu a tudo, não permitiu que ninguém viesse tocar alguma música como era de costume. Ele passou uma noite angustiada, ele passou uma noite de tristeza, passou uma noite sem conciliar o sono, pois vinha na sua mente como deixou ser levado, influenciado por pessoas que tinham inveja de Daniel. Passou uma noite de calafrios por ver o seu homem de confiança ter sido jogado na cova de leões famintos. Uma noite de pavor, uma noite onde o seu coração estava desesperançado e cheio de tristeza. Que noite terrível, de insônia na história desse rei. Parecia que não amanhecia mais, a noite parece que se prolongava, e o rei não conseguiu dormir. Enquanto o rei não conseguiu dormir, enquanto outros festejavam, para o profeta Daniel, uma noite memorável, uma noite inesquecível, uma noite que, enquanto aqueles que comemoravam faziam festa, o rei, mesmo no seu reino de luxo, lá no meio do luxo palaciano, não consegue dormir. Daniel tem uma paz, Daniel tem uma segurança, mesmo rodeado de leões famintos. Daniel passou uma noite tranquila e cheia da presença de Deus, enquanto os inimigos viam em suas imaginações Daniel sendo triturado pelos leões. O rei vivenciava uma noite de incerteza e perguntando para si mesmo: será que o Deus de Daniel é mais poderoso que os leões? E Daniel passou uma noite de paz,
vendo o anjo e sentindo a presença poderosa de Deus. Na imaginação de muitos poetas e cantores, e de quem sabe você mesmo, Daniel fez de um leão seu travesseiro para dormir. Outros dizem que Daniel fez de um leão a sua cama. Ainda tem os que dizem que Daniel fez da juba de um leão o seu cobertor para se aquecer. Nesta hora, as imaginações fluem na mente de muita gente. Cada um pode ter a sua imaginação, já que a história bíblica não diz se Daniel dormiu naquela noite ou permaneceu acordado na cova junto com os leões. Eu, pessoalmente, penso que Daniel não dormiu. Pastor, por que estava com medo? Não, porque a presença do Deus Todo-Poderoso, a presença de anjo, era visível naquela cova. Com a presença de Deus, com a presença de anjo, quem vai dormir? Ele estava ali sentindo a presença de Deus, que a noite foi pequena. Quando ele se deu conta, ele viu uma voz do rei gritando, porque para ele tinha passado apenas alguns segundos, porque a presença de Deus estava ali naquela cova. Se a presença de Deus está contigo, você sentindo o anjo, você vendo o anjo, ele viu o anjo, porque ele disse um anjo, Deus mandou um anjo aqui, fechou a boca de Deus. Ele viu o anjo, ele sentiu a presença de Deus. Como que iria dormir? Irmão, você vendo o anjo, você sentindo a presença de Deus, você vai dormir? Cara, nada, uma noite é pouco, é pequeno, você vai passar muitas noites, se Deus está contigo, aleluia. Daniel, eu creio que ele não dormiu. Eu pessoalmente penso assim, onde a manifestação, a intervenção de Deus faz presente, não tem como alguém dormir. Daniel tinha muitas outras noites para dormir. Ele disse, eu vou perder essa noite dormindo? Não, eu quero ficar vendo o anjo, eu quero ficar vendo Deus, eu quero sentir a presença de Deus. Dormir, eu posso dormir em outra ocasião. Era uma noite especial, era uma noite memorável. Ele estava rodeado de leões ferozes que viraram mansos, inofensivos. Anjo e a presença de Deus era impregnado naquela noite adentro, naquela cova. Sem dúvida, foi uma noite inesquecível. Daniel não queria perder um segundo daquela manifestação de Deus naquela cova. Quando Daniel se deu conta do tempo, já tinha amanhecido, e o rei estava gritando, Daniel, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar você desses leões? E lá da cova, aquele homem íntegro, que respeitava o rei tinha sido enganado, que não tinha se respeitado, ele diz, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em minha inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, eu não tenho cometido delito algum. Aqueles homens quiseram calar a voz de um profeta, mas Deus interviu. Daniel sai da cova falando da intervenção de Deus, honrando o rei, ao dizer, ó rei, vive para sempre, dizendo, nenhum leão fez dano algum. E examinaram e viram que não houve dano. E o rei então fez um outro decreto. Todos aqueles que conspiraram, que jogaram Daniel na cova dos leões, é eles que vão para a cova, eles e também, infelizmente, as suas famílias. Irmãos, você não foi chamado para ser uma voz calada. Você não foi chamado para alguém te calar. Você é uma voz
que clama no deserto desse mundo que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um deserto espiritual, estamos vivendo num mundo conturbado, aonde não se sabe aonde o mundo vai chegar, com tantas coisas complicadas, erradas, tantas imoralidades, tantas coisas acontecendo. Mas você é uma voz que clama, e essa voz não pode ser calada. Tentaram calar a voz do profeta, mas não conseguiram. Você também, meu irmão, não foi chamado para ficar numa cova. Como servo do Senhor, não estamos livres de passarmos por algumas covas. As covas sempre vão surgir na vida dos servos do Senhor. Muitas vezes Deus nos livra de passarmos por algumas covas, outras vezes Ele permite, mas Ele vai conosco. Ele permitiu Daniel entrar na cova, mas Ele foi com Daniel. E no meio das lutas, da prova que você está, Deus está contigo. Hoje estamos vivenciando um punhado de leis, de decretos e sentenças judiciais, querendo clausurar, querendo calar a igreja e querendo lançar a igreja dentro de uma cova. Mas a igreja não foi chamada para ficar enclausurada. O lugar da igreja é sair para fora, para demonstrar o poder do Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo existem diversos paralelos entre Deus e Jesus Cristo. Mas como, pastor? Sim, eu vejo um que é bem visível. Aqueles homens, após jogar Daniel na cova, eles trouxeram uma pedra, taparam a boca da cova, e foi selada com o anel do rei e dos grandes do reino. Mas esse selo, e eles pensavam, com esse selo, essa pedra e esse selo, ninguém pode nem pensar em livrar Daniel. Uma que os leões já destroçaram, mas agora, ainda com o selo nessa pedra, não tem como alguém mexer nessa pedra. Eles pensavam que aquela pedra e aquele selo do anel do rei e dos grandes poderia impedir a intervenção de Deus. Não tem pedra, não tem selo de rei que poderá impedir o agir de Deus. Na tumba escavada na rocha, onde colocaram o corpo de Jesus, foi rolada uma grande pedra, tapado o sepulcro com aquela grande pedra. Vieram os soldados e selaram aquela pedra, e ficaram guardando, vigiando, para ninguém mexer naquela pedra. Pensavam que ninguém podia mexer. Colocaram uma grande pedra e selaram ali, quem sabe, com o sinete de Pilatos, com o anel do Pilatos. Selaram aquela pedra, ninguém pode mexer. E os guardas estavam ali, pensavam que uma pedra teria mais poder do que Deus. Aleluia. Pensavam eles que os guardas e o selo na pedra impedir de algumas intervenções. Mas ao amanhecer não teve soldado, não teve selo na pedra que impedisse a ressurreição de Jesus. Quando eles viram, aquela pedra rolou, aleluia, e Jesus saiu ressuscitado. Assim como também Dário mandou tirar a pedra, e tiraram Daniel são e salvo. Aleluia. Pensaram que podiam calar aquela voz, pensavam que podiam parar com Jesus, mas Ele ao terceiro dia ressuscitou triunfante. Não tem nada que poderá impedir o agir dos céus na vida de quem é fiel a Deus. Não sei se você se encontra numa cova e quem sabe foi selada. Alguém selou dizendo, já era, não tem mais jeito, é o fim desse. Assim, quem sabe, pensaram de Daniel, assim pensaram de Jesus, mas não tem nada que poderá impedir o agir de Deus na tua vida. Coloque-se em pé nesse momento. Não tem leões, não tem pedra, não tem soldado, não tem invejosos, não tem selo. Deus está aqui para agir na tua vida. Esse é o seu momento de sentir a intervenção de Deus na tua vida. Creia que não terá nenhuma cova, nenhum leão para estrangular a tua fé. Quiseram calar o profeta e mandaram selar
com o selo do rei. Ninguém pode mexer nessa pedra. Ninguém, vírgula. Porque tem o poder de Deus que é maior do que tudo isso. Alguém disse: é o fim desse homem, é o fim dessa mulher. Não tem jeito, com essa luta, com esse problema que ele está passando, com essa dificuldade, é o fim dele. Ele vai se desviar, ele vai negar a Jesus, ele vai voltar atrás, ele vai se arrepender, porque foi ao batismo. Mas se você está com intimidade com Deus, não tem luta, não tem prova, não tem demônio, não tem voz que vão calar você. Ninguém pode calar a tua voz. Tentaram calar o profeta jogando na cova dos leões, mas nada pode calar um homem de Deus. E você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você é jovem de Deus, você é adolescente de Deus, você é criança de Deus. Ninguém poderá realmente calar a tua voz. Se você tem intimidade com Deus, você vai sentir essa presença, e a presença de Deus vai fortalecer a tua fé, para você ultrapassar todos os obstáculos. E Deus, se não te livrar da cova, Ele vai estar contigo na cova.